Boa noite, povo de Deus! Boa noite, todos que nos acompanham, né, pela Paróquia da Harmonia. Hoje a Pastoral Familiar vai falar sobre a importância da catequese, né, na família. Boa noite, Anne. Deus abençoe sua vida. Anne Isso Menezes. mesmo, E Anne isso. Menezes, né? É parente. Deve ser minha parente. Eu também sou Menezes com Z. Lúcia, acabou de entrar. Ah, Lúcia, que vai participar Oh, você que conosco. vai Já participar vou com a convidar a Lúcia já, gente. né? Marcelo, boa Isso. noite, Marcelo. Sejam todos bem-vindos, povo amado. Hoje teremos a importância da catequese na vida Isso. familiar. Paulo acabou de entrar. Bem-vindo, Paulo! Olha eles aí, ó. Boa noite. Ê, boa noite! Olá, boa noite. Alegria em ter vocês aqui. Vamos precisar da ajuda de vocês aí, tecnológica. A gente tá apanhando um bocado aqui, hein? Diga Mas aí o tá que bem. é. Mas tá ótimo. Show, show. O áudio A tá gente tá bom? ouvindo bem. Tá direitinho? A gente tá vendo vocês direitinho, tá tudo Tá, tô legal. conferindo aqui já, tá A tudo gente, certinho. a gente tem uma segunda TV para acompanhar para ver se tá tudo certinho. Que Quando, ótimo. quando acabar, a gente vai ir aprender com vocês. Tá certo. Massa, gente, alegria grande ter vocês com a gente, né? Vocês que estão aí sempre nesse desafio da catequese na Paróquia da Harmonia, na Paróquia Bom Jesus do Arraial, nossa casa, né? Então, assim, é uma alegria ter vocês juntos aqui. E assim, a gente já pede para vocês se apresentarem aí para nós e para o público que está nos acompanhando. Tá bom, então. Eu sou Bruno. Eu sou Lúcia. Nós temos 47 anos de idade. Quanto de casado, galera? 23 anos. Nossa filha mais Sim. velha tem 22. A gente tem uma filha com 19 e o Arthur O caçula tá com com 17. 17 anos. Fica lá perturbando na igreja, um que tem síndrome de Down. A gente morou muito tempo fora de Recife. A gente casou e ficou 15 anos fora de Recife. Estamos há 8 aqui em Recife. Entendeu? Então, estamos aí na... Assim que a gente voltou, a gente estava procurando uma paróquia para a gente se juntar e achamos a Paróquia da Harmonia e ficamos maravilhados. Na época, com o padre Josivan. E o engraçado é que Josivan. a gente tem essa caminhada, uma caminhada juntos longa, porque a gente se conheceu na faculdade, né? Mas, assim, foi um trabalho interessante de eu ter saído daqui, a gente ter se mudado para tantas cidades e depois ter sido tão bem acolhida pelo povo daqui, né? O recifense dá esse calorzinho muito legal daqui. Mas vocês são de Recife mesmo, não? Sim, somos. Somos sim. Ficamos 15 anos fora, mas somos de Recife. Ah, tá Ai, certo. que maravilha. Que bom que voltaram. Graças a Deus. E quanto tempo vocês estão na catequese? O catequese é um negócio engraçado pra gente. Porque foi o seguinte, a gente não era para ser catequista, entendeu? Começou, como é que foi, Lucinha? Veja só, quando o fato do Arthur ser o terceiro nos ajuda em muitas coisas. Por quê? Porque a gente vai pegando o exemplo das meninas, né? E de acordo com, mais ou menos naquela idade, o que as meninas fizeram. Então, mais ou menos naquela idade, a gente vai fazer as coisas também com o Arthur. Então, quando chegou a idade dele também fazer a primeira comunhão, nós fomos procurar algum local para fazer a primeira comunhão. Por quê? Só que na escola dele... Isso, porque é o seguinte, os nossos filhos estudaram sempre em colégios católicos. Uhum. Então, eles faziam a primeira comunhão na escola. Na escola. Só que estava muito. Quando a gente se mudou de São Paulo para Recife, a turminha do Arthur já tinha feito a primeira comunhão. E não só escola. isso, na época, a escola dele não dava a catequese, não era um colégio católico. O anterior. Esse último, né? Esse Isso. último que ele teve na época, na idade, né? Não era um colégio que dava a catequese. E como estava mais ou menos na época dele fazer a primeira comunhão, então eu disse, não, vamos procurar. E de um tempo para cá, tem tido esse movimento da gente buscar catequese na própria paróquia. Porque, para que não seja só de catequese da escola, que às vezes deixa um pouco dissociada da comunidade, entendeu? Com esse objetivo de você fazer parte da comunidade, é interessante
que você também possa fazer a catequese na comunidade. E aí eu procurei antes numa outra comunidade e elas disseram para mim que para fazer a primeira comunhão, no caso do Arthur, ele geralmente frequentava essa paróquia também, quando ia na missa junto comigo durante a semana, e ela disse, ele é maravilhoso, a catequese vai começar agora há pouco e tudo, você pode ir lá se inscrever. Aí eu disse, tá certo, mas como é que vai ser esse processo com o Arthur? Aí ela disse, eu acho que seria melhor se ele fizesse eu e ele só. Que ele não ficasse junto com o grupinho da comunidade. Aí a gente não gostou muito dessa ideia, não, entendeu? A gente disse, não. Eu também não gostaria, não, também não. A gente quer na comunidade, estamos querendo que ele se junte e tudo, entendeu? Isso. Aí foi um balde de água fria pra gente. A gente ficou meio assim, pô, como é que vai ser com o Arthur? Será que a gente consegue, na escola que ele estava estudando auxiliadora, será que a gente consegue uma turma para trás ele entrar na catequese? Estávamos na dúvida. E já frequentávamos também a Paróquia da Harmonia. A gente nunca até antes da Paróquia da Harmonia, a gente não tinha uma igreja fixa, não. A gente ia uma missa no domingo, numa outra missa no outro. Era muito mais de ir para a igreja para os domingos para a missa, sabe? Só cumprir o preceito. Só isso. Eu sei. Mas Deus vai fazendo as coisas certas, né? Deus vai botando esse desafio. Eu estava na casa da minha mãe e tinha uma televisão de tubo sobrando. Ela dizendo, essa televisão aqui tá me enchendo o saco, o que é que eu vou fazer com isso? Eu disse, mãe, não tem problema não, eu vou levar na igreja e dou lá na igreja. Aí levei a televisão para a igreja. Quando eu cheguei, doei a televisão, o padre Josivan estava passando junto. Aí fez, eu vejo muito vocês aqui na missa, com os filhos de vocês. Eu digo, isso, padre Josivan, a gente vem aqui sempre e tudo. Eu estou precisando de catequistas. E vocês são catequistas. Imagina, na dúvida com o Arthur, como é que ia fazer a catequese. Aí a Lúcia disse, não, ele tem condições sim, ele gosta de falar bem e tudo. Aí eu disse para você, poxa, a gente podia ser catequista do Arthur. E é interessante que na época, a catequista na época era a Zuene, e ela estava com necessidade tão grande de ter outras pessoas para ajudar, que eu me lembro que ela me ligou no mesmo dia. Nossa! Não desista, porque só tem você para ajudar. A gente disse sim para o padre Josivan de manhã, à tarde, Joane já ligou para a gente, a gente aceitou e pegamos a minha sogra, a mãe da Lúcia, dona Hilda, disse, olha, temos um desafio, vamos nós três. Entendeu? Virou os três. Nossa! Aí a gente disse o seguinte, vamos virar catequista e vamos dar catequese somente para o Arthur, 2 anos. Então a gente vai ficar na catequese por 2 anos. E só o intervalo. É uma coisa que é interessante. De novo, como Deus vai nos preparando, né? Porque, por enquanto que a gente tinha essa formação de ir de ser o cristão de missa apenas, a gente não tinha tanto esse vínculo de pastoral. E a ideia da gente, muito míope na época, era exatamente essa. Eu vou satisfazer a minha necessidade, que são os 2 anos que o Arthur precisa, sabe? E depois provavelmente a gente continua, vamos continuar nessa paróquia que a gente foi se identificando cada vez mais. Mas só indo na missa. A partir do momento que a gente começou a participar como catequista, é interessante como a gente sente a necessidade de se vincular de verdade à paróquia. Primeiro é o seguinte, a gente descobriu que não é fácil ter um aluno com síndrome de Down. Ter uma criança com síndrome de Down na sala. A gente sentiu na pele. Entendeu? A gente tinha que rebolar. Eram 2 pessoas na sala, eu e a Lúcia. De vez em quando ela ficava, eu ficava, e a gente ia contornando. Entendeu? Mas ele saía muitas vezes da sala, mas, por outro lado, ele foi um grande professor para a gente, porque a gente começou a perceber da importância de trazer essa catequese mais objetiva, mais para a realidade da gente, entendeu? Porque toda vez que ficava no plano abstrato, era muito difícil para ele entender. Então, a gente começou a trazer já slides. Lembra que na época a gente já trouxe vários slides, várias fotos, tentar fazer dinâmica com joguinhos, para que realmente ele pudesse estar dentro da sala de aula. Da sala de aula, do local, né? Que a gente ainda tem o costume de achar que catequese é sala de aula, mas não é sala de aula. Não é aula, é encontro. Encontro catequese. Não é aula. Não é aula. E engraçado é o seguinte, que isso foi há 7 anos atrás.
Nossa, que Imagina, maravilha! 2 anos só, já estamos a 7. E é Entendeu? uma Ai, coisa interessante, porque assim, Arthur, ele começou a pedir também para fazer a primeira comunhão, porque ele viu o exemplo da gente indo na missa, ele Isso. viu da gente indo para comungar, via as irmãs indo para comungar, e ele dizia, por que eu não vou? Né? Então, assim, a espiritualidade, e nessa outra paróquia, a gente quando ia na missa durante a semana, as pessoas ficavam impressionadas como é que ele é focado, e era interessante como realmente ele sentava, se ajoelhava, ficava sentado, algumas vezes saía um pouquinho do lugar, mas quando ele se sentava na hora da se ajoelhava na hora da consagração, era impressionante eu acho que ele se transportava mesmo para enxergar que ali era Jesus. E eu achei interessante porque por isso que não é sala de aula. é verdade. O nosso objetivo não é passar conteúdo, sabe? Porque isso. Uma vez a criança sabe, algumas crianças vão pegar, outras crianças não vão pegar. Não vão pegar, isso. Mas o que precisa é essa experiência de Deus. O que a gente procura sempre é o seguinte: você não consegue amar quem você não conhece. Isso mesmo. Se a gente quer que eles amem a Jesus, a gente precisa apresentar Jesus para eles. E olha que é o seguinte, antigamente, na nossa época, entendeu? Era o seguinte, era muito comum ter aula de religião. Então você vinha para a catequese com uma bagagem muito grande. Isso mesmo. Entendeu? Então você precisa realmente apresentar Jesus desde o princípio. Entendeu? Então, eu acho que o papel do catequista é tocar o coração dessas crianças com Jesus. Entendeu? Para que eles possam entender o tamanho do feito dele para com a gente. E vocês... comentários... Desculpa. Vocês fizeram a coisa mais importante. Como você me coloca, não é sala de aula, não é só passar o conteúdo. Mas vocês fizeram a coisa primordial, que é a coisa chamada testemunho. E isso fez com que ele se interessasse. Né? E isso fez com que ele esteja na igreja até hoje. Né? Porque eu vejo que quando a gente está indo para a missa, a gente vê que ele realmente participa. Ele não vai para ficar olhando para o lado, não. Ele participa da missa. E agora ele é acólito, né? É isso aí. Serve no altar, direitinho. Então, assim, ele entende e compreende, né? Só um parênteses bem rápido. Antigamente, as pessoas, quando tinham uma criança com síndrome de Down em casa, escondia. E isso era terrível, porque a criança não aprendia a falar, não aprendia nada. É como se fosse um extraterrestre que veio de fora que ninguém pode ver. E o tempo vai passando e a gente percebe que não tem nada a ver. É uma pessoa... só a questão de um negocinho de uma genética que ficou diferentezinho ali, né? Mas que isso não impede que ele viva, aprenda. Eu já vi aqui que tem uns... Eu já vi um que é médico, se formou. Então é possível. Então o que falta é realmente as pessoas abrirem mais a cabeça, né? E trazer essas pessoas para perto, porque elas são inteligentes. Elas são inteligentes e têm capacidade muito mais do que pessoas, vamos dizer assim, entre aspas, que o pessoal diz que é normal. Tem muito mais capacidade, muitas vezes, né? Tem até um seriado que fala da questão do autismo, né? Do menino que é autista, mas é médico. Ou seja, ele tem um mundo dele ali, mas ele consegue conviver no mundo também com a dificuldade, tudo direitinho, mas consegue viver normalmente. O que falta é isso, é a gente abraçar e trazer para junto. Não, isso mesmo. Jesus veio para todos, né? E não veio só para uma determinada quantidade de pessoas. Não. Então, isso aqui é bem legal. E o seguinte, e na catequese, você começa a ir para a catequese, parece que tem um bichinho que te contagia, entendeu? É engraçado que a catequese é no sábado de manhã, né? Então, eu viajo bastante, então eu chego normalmente sexta-feira à noite e vou dar uma olhada no material junto com a Lúcia, que a gente vai ter que preparar para o encontro, né? Aí eu vou olhar o material morto de cansado e falar, Lúcia, é o seguinte, esse é o último ano meu de catequese. Não quero fazer, não vou mais fazer. Aí preparamos o material e fazemos o encontro. Termina o encontro, eu disse, eu vou continuar nesse negócio.
É engraçado. Isso é que é massa, né? Não, mas é uma experiência muito legal, entendeu? Porque você troca ideias com crianças de 7, 8, 9 anos, até 10, 11 anos. Então, é uma pureza muito legal. Mas é o seguinte, mas são muito espertas, entendeu? Então, te desafiando, te perguntando o tempo inteiro. Isso. Não vá para um encontro despreparado, você vai passar vergonha. Não, e tem situações até que eles nos colocam assim contra a parede, da gente dizer assim, isso eu não sei, eu vou ter que perguntar ao Padre Adriano. É isso aí. A gente consulta muito o Padre Adriano, o João seminarista, a gente consultava muito, entendeu? É muito engraçado, entendeu? Você aprende muito na catequese, porque você vê aquela criança caladinha, quietinha, aí você sente, eu vou fazer uma pergunta para ela, para ver se ela tá no meu mundo ou se ela tá... Aí ela responde com uma clareza muito grande e você vê o seguinte, olha, você não pode julgar. Ela tá quietinha ali, mas ela tá verdade. Tudo o que está acontecendo. E particularmente o nosso exemplo. Então, assim, por isso a decorrer, o que eu estava falando, que a gente, quando começa a participar de uma pastoral, como a gente vai entrando cada vez mais. Porque no caso da catequese, a gente se tornou exemplo para eles também. Entendeu? Então, cada vez mais, se a gente... Tinha horas que eu chegava lá super... Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Aí eu parava assim, peraí. Qual é a mensagem principal que eu quero passar aqui, né? Isso. É a mensagem de paz, de tranquilidade, de suporte. Às vezes a gente vem com algo completamente preparado e aí, quando chega um determinado momento, você vê que... Muda tudo. Então, outra curiosidade. Quero saber da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Ou então passando por um problema. Ou então passando por um problema, por exemplo, alguém morreu na família. E você tem que acolher aquela criança. Você não pode... Por isso que não pode ter essa ideia de aula, né? A gente tem que ter um momento de que você tenha certeza de que aquelas crianças... A gente vai apresentar Jesus, mas aquele Jesus que caminha conosco. Aquele Jesus que está em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Sabe? É engraçado o seguinte, eu não consegui ainda, nenhuma das vezes desses 7 anos que eles receberam a primeira comunhão, me segurar. É um momento mágico. É engraçado o seguinte, a gente vive para aquele momento, entendeu? Quando você termina essa caminhada de 2 anos, ou às vezes até um pouquinho mais, e a criança vai lá e se ajoelha e vai receber Jesus, toca no fundo da alma da gente, entendeu? É uma sensação... Eu imagino. É um negócio indescritível. E o legal é quando essa criança começa a puxar os pais para a igreja. Isso. A gente teve, no primeiro ano da gente, tinha o nosso Arthur e tinha um outro Arthur, entendeu? E o caso dele foi interessante porque o Arthur... Ele tinha 7 anos na época. 6, ele não tinha completado 7 anos ainda. Ia completar 7 anos naquele ano. A gente chamou a mãe e disse para mim o seguinte, mãe, vê só, ele é muito novinho, mãe. E ele também era baixinho? E ele era pequenininho. Ele disse, mãe, ele é muito novinho, mãe. Não é melhor o ano que vem? Aí a mãe virou-se para a gente e fez assim, o sonho da avó dele é ver ele fazendo a primeira comunhão. E a gente não sabe quanto tempo ela vai durar ainda, porque ela já está velhinha. Aí eu disse para a Lúcia, pô, vamos para cima. Vamos fazer. Hoje em dia, ele faz parte dos Arautos do Evangelho. Os Arautos do Evangelho, super engajado. Trouxe o pai e a mãe para a missa direto. Quando ele começou a ir para a catequese, mãe, tu me manda ir para a catequese todo sábado, domingo tem missa. A gente vai em todas. Esse cresceu pra caramba, já está quase do meu tamanho. Entendeu? Nossa! Entendeu? Então tem trocas incríveis. Eu estava passeando no Tacaruna, entendeu? Me para um homem mais alto do que eu, toca no meu ombro assim. Era um outro ex-catequizando da turma do Arthur, que hoje está com 16 anos, mais alto que eu, Enio. Eu assim, tio, me desculpa pelas bagunças que eu fiz na catequese. Eu amava aquilo. Que massa! A gente aprende demais com esse negócio, entendeu?
são divertidíssimos. E a gente, engraçado, que a gente achando que já sabia de tudo, aí vem a pandemia. Mas antes de entrar nessa parte da pandemia, porque essa daí tem sido, a gente está se reconfigurando, né? Com a pandemia. Por quê? Porque no ao vivo é difícil, né? E aí eu diria, por que é tão difícil hoje? Porque no passado se respirava essa atmosfera do ambiente religioso, né? Existiam valores mais determinados, não existia tanto relativismo das coisas. Existiam muitos colégios católicos e, de um modo geral, eles eram os mais destacados. Então, era um verdadeiro privilégio colocar um filho num colégio católico. Hoje, não. As pessoas estão tão preocupadas com os vestibulares, Enem e tudo mais, que terminam colocando em outros colégios, que têm também o seu mérito, com certeza, mas que não tem essa parte dos valores não tem particularmente a aula de religião para estar dando os valores, especialmente os valores espirituais, né? Isso. E aí eu costumo dizer assim, que como antes era mais fácil, um ia puxando o outro, então a coisa meio que a criança já sabia que tinha que fazer primeira comunhão, os pais já levavam para a igreja e a coisa ia fluindo. Era isso mesmo. Já tinha ouvido falar de Moisés, já tinha ouvido falar de João Batista. Não tinha ouvido falar só de Jesus, Maria e José, entendeu? Mas hoje em dia é mais difícil. Hoje já é mais difícil. Tem vezes que a pessoa está ali, que foi arrastada pelos pais. Mas foi arrastada pelos pais porque os pais, no final das contas, eles têm alguns casos que eles não são de igreja, que eles não frequentam a igreja, mas como eles fizeram a primeira comunhão, eles querem que os filhos façam também. Aí, nas reuniões, assim que chegam os catequizandos, primeiro dia de encontro. Ok, a gente quer saber quando é que vai ser a primeira comunhão, quanto é que eu vou pagar, quais são os horários, e olha, no máximo, não dá para ser... não dá para ser mais do que 2 anos, não. 2 anos já é demais. Quantas faltas eu posso ter? Então, assim, não tem essa preocupação de entender que essa caminhada vai ser junto, sabe? Não só a criança com a gente, como eles mas com a família, com a gente, né? Essa preocupação Só um detalhe, muito importante. Os primeiros catequistas são os familiares. Os próprios familiares são os primeiros catequistas. E é engraçado o seguinte, que é a igreja doméstica, né? Você vê a diferença de algumas crianças que entraram na catequese e o pai, a mãe ou o tio tá lá na marcação cerrada, entendeu? Você vê ela participando e ela evoluindo, entendeu? A gente tem um caso engraçado, seguinte, de a Maria Elisa, que está com a gente esse ano, entendeu? Quem puxou ela para catequese foi a avó. A avó é marcação cerrada com ela. E é muito legal, porque é o seguinte, a participação dela é constante, entendeu? A Elisa tá sempre ligada, a gente pergunta alguma coisa, ela tá sabendo. Uma outra... Mas isso é importante, né, Paulo? Porque vai construindo valores para uma vida, né? Porque assim, a catequese, como vocês estão falando, não é simplesmente passar um conteúdo, mas a criança vai viver uma experiência que ela vai construir valores a partir de uma experiência vivida, né? Então, ele se torna um adulto com uma base espiritual, com a base de valores cristãos, valorizando a vida, valorizando o que é certo, né? E, ao mesmo tempo, respeitando, porque hoje essa questão do relativismo, tudo isso mexe muito com a cabeça das crianças, né? Como você disse, já chega perguntando, já chega questionando, né? E eu acho que é um desafio para vocês, muito maior, obviamente, quando a família não está conectada, né? Não está conectada, porque você tem que fazer 2 catequeses, né? Não catequizando só, né? A diferença é muito grande. A gente tem 2 primos, o João Gabriel e Luiz Guilherme. A mãe de um deles fica na marcação, entendeu? É engraçadíssimo, porque a gente vai fazer o encontro pelo Google Meet, né? Pelo Google Meeting online.
e você só escuta a voz dela. Responde! Tá em tal lugar. Leia aí. É extraordinário. É, às vezes, quando eu brinco, olha, a mãe ou a tia tá puxando aí. Entendeu? É maravilhoso, entendeu? Quando os pais entendem o papel deles e que não é deixar só pra gente num sábado cedo e buscar mais tarde, quando eles entendem esse negócio, vira um negócio muito prazeroso. E não só isso, não só eles começam a dar suporte para que essas crianças vão para o encontro, porque às vezes as crianças nem vão para o encontro. Aí falta um encontro, às vezes falta. E ir para a missa é outro parto para a gente, né? Que é muito difícil conseguir. Mas quando a gente consegue esses pais que de verdade participam, terminam se tornando catequistas também. É o caso de Paulo e Sheila, que é a nossa coordenadora. É engraçado. Olha que engraçado. Chegaram os nossos coordenadores, tá? Isso há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Isso. Entraram, aí a gente foi chamando para pedir para ajudar. Sheila começou a ajudar. Paulo nem batizado era. Entendeu? Não eram casados no religioso. Hoje em dia são casados no religioso, batizado, crismado, cuidam da catequese, entendeu? E fazem milhões de trabalhos da igreja. Você vê o seguinte... Sim, uma dedicação intensa. Ele vai chamando, vai colocando a sementinha aqui, sementinha ali, quando você vê, você está na messe trabalhando. E no caso do Paulo, teve uma situação bem interessante, como o Espírito Santo age. Ele não tinha sido ainda batizado. Sheila estava pedindo para que ele se batizasse, mas ela não queria forçar isso, porque queria que fosse, afinal de contas, livre, né? Um adulto, né? Com toda a sim. E ele teve toda uma formação evangélica. Então, assim, ela não queria que fosse realmente algo que ela estivesse impondo. E aí eu me lembro que nesse dia, olha o Espírito Santo agindo, eu tive que faltar ao encontro. Bruno foi dar o encontro sozinho e chamou o Paulo. Disse, Paulo, vem cá, vamos fazer um encontro hoje comigo. E qual era o tema? Batismo. Batismo. Uau! Foi na hora, né? Lá de cima, ele dá uma pancada forte, viu? Ele sabe. Entendeu? É só a gente estar com o coração aberto, né? Quando está com o coração aberto, que eu acho que é exatamente essa mística que a catequese leva para as crianças, né? Por essa pureza que elas têm, essa sensibilidade que têm de entrar nessa intimidade com Cristo, né? De valorizar, né? Valorizar exatamente o que ocorre na Santa Missa, que muitos adultos estão lá, quando não tem uma boa catequese, desconhece o que está acontecendo e está na missa por um preceito, não é? E aí a gente vê que eu acho que é quando o coração de vocês mais inflama, é quando vocês veem esses catequizandos recebendo a primeira Eucaristia, como vocês mesmos falaram, né? Então, eu acho que isso é o que motiva cada dia vocês levarem esse Jesus vivo, né? Esse Jesus vivo. Só um comentário, até me lembrando de uma situação que aconteceu com Zuene, a nossa antiga coordenadora, que eu disse para ela, quando a gente realmente entende que faz as coisas por amor a Jesus, ir na missa deixa de ser algo obrigatório. A gente vai porque a gente precisa, sabe? Porque a gente quer estar do lado de Jesus, entendeu? E de verdade é algo complicado, porque assim, nós pela fé sabemos que Jesus está ali na Eucaristia, né? Mas isso para uma criancinha pequena, já tiveram algumas situações de eu dizer assim, estava fazendo bagunça, eu digo, vamos parar um pouquinho que Jesus está ali. Aí eles olham a Eucaristia e dizem, como é que está ali? Então, isso é um ato de fé, né? Mas isso precisa ser construído. E aí eu costumo dizer que essa construção é exatamente como aprender a nadar. Vamos pegar uma aula, né? Vamos dar uma aula de natação, pegar o professor mais maravilhoso de todos, que tem PhD, sei lá, formação Harvard, sei lá o quê. E aí pega esse professor e bota uma sala de aula para dar essa aula teórica, certo? Se ele passar 2 anos dando essa aula teórica e em nenhum momento permitir que essa criança,
pule na piscina e nade. Ela não vai aprender. De nada. De nada vai adiantar a aula. Então, a piscina é a missa. Entendeu? Isso. Por mais que a gente seja muito bom na parte teórica, Isso. eles precisam viver. Entendeu? Viver, Isso é verdade. É. Então, os pais que entendem isso e começam a ir na missa com essa criança, o poder catequético da missa é muito maior do que o nosso. Entendeu? Eles começarem a entender a homilia do padre, entendeu? Porque entender o evangelho que foi escrito tem um poder absurdo, muito maior do que o nosso. Entendeu? Sim. Então, às vezes a gente precisa entender isso. E o grande papel da gente é botar na cabeça dos pais esse negócio. Entendeu? Você precisa ir à missa. Entendeu? Porque a missa vai te tocar. Dá uma chance para ela. Entendeu? Aos Com poucos você certeza. entendeu? Porque se você der uma chance, vai acontecer. Entendeu? Então a gente vê, o grande briga da gente é que essa primeira comunhão não seja a última comunhão. Isso. Porque às vezes faz só a primeira comunhão e some da igreja, né? Isso Sim. mesmo. Quando aparece 10 anos depois para fazer o crisma. É isso aí. É isso aí. Entendeu? Então, a briga da gente é estar o tempo inteiro mostrando. Isso tem que ser com exemplo, né? Não tem muito jeito. Claro. Entendeu? Claro. Então, a gente que gosta de viajar muito, a gente diz o seguinte, em qualquer lugar que a gente for, a gente sabe que tem que achar uma missa. Pra gente Uma ir. missa. Isso. Entendeu? Então, isso precisa ficar muito concreto para as crianças. Então, por exemplo, eu chego para elas e digo o seguinte, eu estava viajando, fui para a China e fui para uma missa. Tio, como é que... Por que tu entendeu? Nada. Nada. Eu estava ali para entender. Mas não precisa entender. É isso aí, entendeu? Mas, tio, como é que... Aí você tira foto, você mostra para eles. Por quê? Para botar na cabecinha deles a importância da missa. Como já dizia Padre Pio. São Padre Pio dizia, se o católico soubesse o valor da missa, a gente teria que botar o exército na porta. Porque não ia dar conta de tanta gente na igreja. Verdade, verdade. Numa dessas viagens que nós fizemos, a gente estava onde? Tá, não me lembro. E aí o que acontece é que a gente viu como é que foi essa acolhida da paróquia, né, dos paroquianos, em relação às crianças que estavam saindo da catequese. Então, eles tinham ido inicialmente, foram para o encontro da catequese, aí acabou, a gente entrou para assistir a missa e a gente só viu as crianças em filinha, entrando um a um, Nossa. fazendo o nome do pai, se abençoando o nome do pai, aí entrava, cada um entrava, fazia a reverência, quando não esquecia, aí tinha a catequista para mostrar que tinha que fazer a reverência, e eles iam se encaminhando, entendeu? E o padre, ele realmente fazia essa acolhida de conversar com a criança. Então, era uma homilia toda direcionada para a criança dentro da própria missa, entendeu? Então, era bem interessante porque tinha essa participação mais efetiva das crianças. Ele chegava a fazer pergunta para as crianças dentro da própria homilia. Dentro da missa. E aí você vai aprendendo, entendeu? Se você for com o coração aberto, Jesus vai te mostrar em vários momentos que você pode aprender muita coisa legal na missa. Entendeu? Pois é, verdade. Aí a gente começa a parar de ir na missa por preceito e ir na missa por prazer. Isso. Por amor mesmo. Por amor. Eu vou lá porque eu vou me encontrar com o meu Senhor. Isso. E é engraçado o seguinte, você começa a querer ir naquela missa específica. A Lúcia diz que eu sou puxa-saco do Padre Ariel. Entendeu? Não é. Às vezes você se identifica com a pessoa. A empatia é um negócio que vem. Você não sabe muito o que é. Entendeu? É verdade. Eu tive uma empatia com ele muito grande desde o começo. Ele meio turrão e tudo, ele não é fácil. Entendeu? Não sei por quê. Mas a gente já consegue ver. A gente que já está esse tempo lá na igreja, com ele já está há quantos anos? 5 anos? Acho que 5 anos. 5 anos. A gente consegue ver a transformação que tem acontecido na vida dele. Entendeu? Isso. E isso, como hoje ele é muito mais próximo da comunidade, como ele hoje é muito mais aberto a
a essa participação das pessoas. Isso é muito bonito. Então quando eu viajo, ou a gente termina não indo para a missa com ele 2 ou 3 domingos seguidos, eu digo para Lúcia, eu estou morrendo de saudade da missa de Padre Adriano. Porque é uma homilia que me toca, entendeu? Muitas vezes ele está lá falando. Então é isso que eu quero que as crianças procurem. Não necessariamente na nossa paróquia, mas encontre uma paróquia em que a homilia te toca. Nessa hora, a mágica acontece. Entendeu? A catequese teórica vira catequese prática. A aula teórica de natação vira mergulhar na piscina. Sim. Isso mesmo. Só que o problema é que acontece? É muito difícil se os pais não estão abertos a isso. Entendeu? Se eles não dão exemplo, aí fica um pouco mais... Fica complicado, na verdade. Existem algumas situações realmente dos pais das crianças falarem: olha, eu não sei porque eu estou aqui, porque o meu pai não vai na missa, a minha mãe não vai na missa. Ela me força a vir para cá, mas ela não faz a parte dela. A gente já escutou depoimento de criança desse jeito. Mas como tem também crianças que começaram a frequentar muito a missa. A gente tem duas irmãs, a Laura e a Luísa, que a mãe, a Mariana, ia para a missa, e elas começaram a ir direto. E era engraçado o seguinte, porque elas procuravam a gente na missa. Então a gente teve que começar a ir no mesmo horário que elas. Você tem que dar uma satisfação para a criança. Entendeu? Isso. Verdade. É muito legal. Você tá na missa e o catequizando vim falar: oi, tio, vim na missa também, ó. Presta atenção, tô aqui junto. Tô aqui. É isso aí, é genuíno, é um aprendizado genuíno que ele teve contigo. E também tem a situação de você ver algumas crianças com pesar mesmo, de dizer assim: eu queria tanto ter ido na missa, mas não pude ir porque meus pais não me levaram. Entendeu? Então é triste a gente saber que essa realidade acontece. Tiveram algumas situações até da gente dizer assim: não, a gente vai, pega você em casa e leva na missa, para que eles realmente possam ver Jesus, né? E ver Jesus na Eucaristia, de novo, é um experimentar essa Eucaristia que entra no nosso coração e que se faz vivo entre a gente, sabe? É interessante. Toda vez, faz mais ou menos uns 2 meses que eu tenho começado a pensar nessa imagem de pegar Jesus na Eucaristia e que aquele coração que está totalmente doado a mim possa grudar no meu coração e que aos poucos eu possa fazer com que aquele meu coração possa bater no ritmo do coração de Jesus, sabe? Tendo a paciência que eu preciso ter no momento de dificuldade, tendo sei lá, tô querendo me desesperar. Não, Lúcia, calma. Calma. Na hora de querer gritar com alguém, a gente fala muito para as crianças: gente, se tiver alguma briga na escola, para um pouquinho, não precisa fazer drama, não, mas para um pouquinho. E faz respira, calma. Um pouquinho. Acalma o coração e reza um pouquinho. Então, de verdade, os pais levam a criança para a catequese, e a catequese também, junto com a família, leva para a igreja, e a gente leva a igreja para o mundo. Entendeu? Isso. Aí o mundo leva a igreja para dentro da casa, né? Leva a igreja para dentro da casa muitas vezes. A gente percebe que o maior desafio hoje não é nem as crianças, mas são os pais, né? Muito maior. Muito maior. Não tem nem comparação, entendeu? Você vê, e a gente tem ali, por exemplo, na turma da gente desse ano, são 15 crianças. Sim. As que têm os familiares, não só os pais, os familiares, né? Muito engajados na igreja, você vê a evolução espiritual dessa criança é muito grande. Entendeu? A gente já está no 2º ano de catequese, entendeu? Então elas têm desse grupo da gente. Então você vê a espiritualidade deles é muito maior. Por quê? Porque troca ideia com os pais, entendeu? Começa a escrever. Teve a Maria Luísa escreveu o porquê dela querer fazer a primeira comunhão. Entendeu? Tem um sentimento por trás, tem um valor que você vai: caramba, eu não me lembro de ter tocado desse jeito nela. Não fui eu, foi a família que fez. Isso, é o Espírito Santo que vai trabalhando e vai fazendo essa aproximação e essa experiência acontecer, né? Então, assim, nesse tema que a gente tem hoje, né? Exatamente esse desafio de ter a catequese dentro das famílias, né? Porque como a gente já conversou aí, vocês já falaram, a gente também conversou algumas coisas. Antigamente tudo era diferente.
né? A gente tinha a igreja na escola, a gente tinha a igreja em casa, a gente cresceu vendo os filmes de Fátima. Eu acredito que, assim como a gente, vocês também, né? 13 de maio já era certo passar o filme. Então, a gente vivia aquela experiência dos pastorinhos, né? A gente vivia aquela experiência de Nossa Senhora, né? Hoje não tem isso, hoje não tem. A informação está tão fácil e, ao mesmo tempo, tão escondida para aqueles que não encontram, né? Não sabe chegar nessa informação. E, assim, nesse desafio, o que é que a gente pode vivenciar? O que é que vocês têm, assim, passado para as famílias e para as crianças ser esse testemunho também, né? Nesse desafio do mundo de hoje, né? O que a gente diz é o seguinte, tudo é baseado na palavra, entendeu? Nós, católicos, temos o péssimo costume de abrir pouco a Bíblia. Isso é verdade. Entendeu? Então, o que a gente diz é o seguinte, nós precisamos conhecer a palavra mais do que o protestante. Entendeu? Verdade. Porque ela foi feita para nós. E eles começaram a usar ela diferente em 1500, minha gente. A palavra é da Não, bem depois. Desde o ano zero. Bem depois ainda Desde o ano zero é nossa. Em 1500, eles disseram, entendeu? Então, não dá para a gente dizer que eles podem entender mais do que a gente. Não entendem. Verdade. A gente tem pelo menos 1500 anos de estudo sendo passado de geração a geração. Porque a Bíblia não é um livro de interpretação. Ela tem que ser estudada. Ela estudada. Tem que ser interpretada. Eu não posso abrir e dizer o que é que eu acho. Não existe o que é que eu acho. Existe como a mensagem foi feita. Então a gente sente muita falta disso também. Nós católicos, eu, Lúcia, vocês dois e todo mundo, precisa estudar mais a palavra. Porque a criança, ela vai contestar. E quando ela contestar e você não souber, e o protestante falar qualquer bobagem, ele vai embora. Ele vai ficar naquela bobagem. Vai. É verdade. Vai ficar. Porque é o seguinte, você precisa dizer para ele o seguinte, olha, Pedro, sobre esta pedra erguerei a minha igreja. Jesus não trocou o nome de Simão para Pedro em vão. Isso. Porque achou bonito, porque na igreja evangélica diz, não, é porque a pedra era Jesus. Se a pedra era Jesus, eu não precisava trocar o nome de Pedro. É verdade. Então, você precisa chamar a criança e dizer assim, vem, me diz qual é a tua dúvida. Me conteste. E às vezes essa dúvida vem dos pais. Então, é papel nosso estudar a palavra para ser mais incisivo junto com eles. Mas nosso não só como catequistas. Não, nosso como católico. Como católicos. Como católico. Fazer isso. Porque os como pais família, têm esse papel, né? E assim, eu acho que os familiares precisam entender que nessa vida maluca que a gente vive hoje, de ganhar dinheiro, de preocupação com vestibular, a gente faz todo um foco de escola e esquece desse lado espiritual. Só que se você para pensar, tem muito mais coisa que os olhos não veem do que as coisas que a gente realmente vê, né? Teve uma situação que eu vi o universo, dei uma olhadinha assim nas luzinhas do universo, porque mostrava o planeta Terra e depois ele ia para o Sol, a galáxia, não sei o que. E eu digo, meu Deus do céu, eu sou isso aqui. Diante do universo inteiro, eu sou isso aqui, né? E a gente tem que entender que esse Deus que criou esse universo enorme, ele quer se encontrar com a gente. Ele quer se encontrar com a gente, sabe? Então, isso tem que ficar muito claro para a criança, ficar muito claro para os pais. E como é que se faz isso? É de manhã cedo acordou, dizer assim, bom dia, Jesus. É mais um dia de presente. Mais um dia de presente. Verdade. Apresentar para eles os feitos de Jesus, né? A gente precisa que as crianças entendam a quantidade de coisa legal que ele fez, entendeu? Abrir o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João e em cada uma das coisas, olha o que ele fez de legal. Olha só, ninguém conversava com a samaritana, ele foi lá conversar com ela quando ela estava pegando. Foi lá conversar com ela. Isso. Verdade. Muito do teu posicionamento, entendeu? Então, quando alguém te fizer um mal, tu tem que pensar o seguinte, como é que Jesus agiria?
A gente, por exemplo, no encontro passado, ou retrasado, não me lembro, eu disse para eles, tem uma passagem na Bíblia que vocês precisam decorar sempre. Mateus 5:4-3. Mateus 5, versículo 43, que é: ame os seus inimigos. Porque se você amar os seus amigos, até os maus fazem isso. Fazem isso. É verdade. Então, isso precisa tá lá escrito, foi Jesus que falou, minha gente. Não é invenção, não, entendeu? Porque fazer o bem para quem faz, fazer o bem para o bom é moleza. É fácil. Entendeu? Se eu for quando tu tá bom, é normal. Ser bom entre a gente é bom demais, né? Agora, ser bom com aquele que tá perseguindo, dando pancada, é mais complicado, né? Pra muita gente. E o problema é assim, a criança faz, tio, então quer dizer que eu tenho que ser trouxa? Eu vou aceitar o... Não, não é para ser trouxa. Jesus não foi trouxa em momento nenhum. Isso. Quando ele foi na igreja e estavam fazendo lá comércio dentro da igreja, ele derrubou. Derrubou tudo. Aquela confusão. Jesus era muito justo. Você tem que perdoar aquela pessoa. Mas quando você perdoa, aquela pessoa ainda precisa pagar pelo que ela fez. Então, pelo que ela fez, exatamente. Você vai lá e vai falar para a professora, olha, aquela pessoa me tratou mal. E vai falar para a professora. Pô, tu me dedurou. Não, te dedurei não. Tu me fez mal, tu tem que pagar por isso. Mas eu te perdoo. Tu continua minha amiga. E um outro comentário também. A gente tem que começar a ter vontade de mostrar as coisas boas que acontecem também no mundo. Sem querer, a gente está sempre propagando as coisas ruins que acontecem. Não é verdade? É verdade. Sim. Por quê? Porque falar do mal dá ibope. E falar do Dá bem... ibope. É verdade. Falar do bem não dá ibope. Entendeu? Quantas comunidades estão fazendo suas obras de caridade, especialmente agora na época da quarentena? Quem é que fala isso? Uma outra pessoa. O Papa Francisco fez uma doação aí milionária. E quem é que fala disso? Que o Papa Francisco está fazendo caridade e doações enormes? Ninguém fala. Agora, ninguém fala, não. Qualquer coisa que a Igreja Católica faça, que a Igreja Católica é santa, mas nós somos pecadores. Pecadores. Qualquer besteirinha que a gente faça de errado, nós somos crucificados. E, por exemplo, o próximo encontro da gente, né, nesse momento, a gente, graças a Deus, estamos tendo os encontros online, e o nosso próximo encontro é sobre o Reino de Deus. E eu falei para Bruno, como é que a gente vai apresentar o Reino de Deus para essas crianças? Tem a primeira dificuldade de apresentar no online, né, Bruno? Isso, porque a gente, nós estamos com 47 anos, somos muito novos ainda, mas a gente tem a familiaridade de tecnologia que tem os meninos. Os meninos têm momentos muito engraçados que eles dizem, faz assim, tia, faz assim, tia. Eles ensinam. É massa. Precisa lembrar o seguinte, a gente fez a faculdade sem computador, minha gente. A gente Pois é. A gente vai ter computador depois da faculdade. O pessoal não tinha Google, não. Era básico. Tinha não. A biblioteca. E a biblioteca. Então, muitas vezes, a gente está no encontro lá e diz, não sei como fazer, tô apanhando. Aí, principalmente o Lucas Andrade. E o João Vitor também. Aí ele fala, tia, faz assim, ó. Você fecha aqui, abre aqui. Tá vendo aqui? Tá vendo essa parte daqui? Aí você é onde? Do lado direito, embaixo. Entra aí. Eu digo, meu Deus, essa geração é a geração Y, né? Já nasce sabendo. Há 8 anos atrás, a gente comprou um iPad pra gente e um retroprojetor que a gente trabalhava com viagem, então a gente tinha que apresentar as coisas, né? Só que eu cheguei para ela e disse, a gente tá comprando esse negócio aí, como é que se mexe? Porque eu não sei. Pra onde é que vai isso? Ele, não, vamos levar assim mesmo. Tá bom, a gente comprou. Chegou em casa, Pedrinho estava com 9 para 10 anos. Aí ele pegou o iPad e assim. Aí eu fiquei só olhando, né? Disse, tu aprendeu isso aonde? Pegar isso com quem? Ele disse, com ninguém. Eu disse, meu Deus do céu. Eu ia levar 5 anos para aprender a mexer nesse negócio. O menino pegou com 10 minutos e disse que é assim que se faz. Eu configurou tudo. E eu ainda não sei mexer direito. Eu sei que talvez eu não sei mexer direito com as coisas. Para essa live agora, estava nossa filha entrando e falando. Por exemplo, uma das coisas que a gente ainda não sabe direito, mas eu já vi uma vez minha filha fazendo, ela fica lendo as mensagens e respondendo. Oi, Giovanni, muito legal que você entrou. A gente não tem essa desenvoltura, entendeu? Faz parte do nosso... Não dá pra gente ficar lendo ali quem entrou e conversando. Entendeu?
Ô, gente, a conversa tá tão boa. Olha só. Falta 10 minutos, né? 10 minutos só para acabar. Já pensou? Que conversa tão Que boa. até meia-noite. Ai, por isso que Então, Eu só não vou até meia-noite, porque de 10 horas já tem uma live de formação com a equipe que eu tenho. Sabe que a gente tem um trabalho de web rádio? Então, 10 horas a gente começa uma formação, que vai ser de hoje até domingo, falando sobre os sacramentos. E hoje a gente fala sobre o batismo. olha aí, Paulo. Paulo, você que foi o escolhido pelo batismo, né? Foi o escolhido pelo batismo, ele. Ele está aí assistindo a gente. Isso mesmo, o Paulo foi escolhido, isso mesmo, isso aí. Entendeu? Muito legal. Bruno e Lúcia. Essa história do online, depois que a situação fica... Agora que a gente já está mais tempo, a gente começou em maio, não foi? Só uma coisa, precisamos só dar um oi para a Zuene, porque ela está pedindo aí um oi para a gente. Vamos dar um oi. Oi, Zuene! Tá vendo que não foi difícil? Tem que ficar lendo, vem aqui, faz uma carinha bonita. Gente. Assim, só voltando essa parte do live, por um lado é legal porque a gente consegue mostrar a parte mais prepara o encontro nos slides e consegue projetar, então fica interessante. Tem uma interação legal. Mas, por outro lado, tem alguns momentos que a gente fiz assim, poxa, as crianças às vezes não abrem a câmera e a gente fica, você está falando para quem, né? Então, começa a falar e aí, como é que faz? E a gente, como nós não somos professores, a gente não pode estar exigindo as coisas, entendeu? Claro, verdade. Sempre partindo dessa necessidade deles entenderem a importância do momento, né? Nossa importância, que a gente sente mais falta, na verdade. O tocar, olho no olho. a gente aprendeu tocando, né? A gente senta com a criança, entendeu? E a gente está num momento completamente diferente, entendeu? A gente precisa aprender esse negócio. E o seguinte, diferente de uma aula que tem a obrigação, a gente não tem muita obrigação. A criança não tem muita obrigação, você precisa conquistar, entendeu? Não tem verdade. Só um minutinho, o Carlos também quer aqui um oi. Oi, Carlos! Ai, que maravilha! Ô, Lucinha, olha, quero que você fale uma coisa. Antes de finalizar, você fale para nós também dos 2 livros. Rapidinho, dá para você falar aí dos 2 livros que foram presentes para a sua vida também, né? Sim, é verdade. Na verdade, eu costumo dizer, olha, o mocinho já está ali. Eu costumo dizer que o Arthur veio... Cada filho é um presente de Deus, né? Isso. Mas quando o Arthur nasceu, ele veio direto para me modificar. Mais do que o Bruno, eu acho que ele veio para mim, eu digo que o presente é meu. Porque eu sou uma pessoa mais dura, eu sou uma pessoa assim... não sei, às vezes, ser mais flexível com as coisas. E ele está sempre super de bem com a vida, né, Bruno? Está super de bem com a vida, tudo para ele é maravilhoso. Tudo para ele faz sentido, assim, ele quer usufruir a vida dele. Se divertir. Ele veio para se divertir. Tudo tá bem, né, amor? E ele também está muito grato com as coisas que ele tem, entendeu? Então, por exemplo, quando eu escrevi esse livro, que é O Pequeno Rei Arthur, eu escrevi 2, né? O Pequeno Rei Arthur e o Meu Rei Arthur. Infelizmente, fui tentar procurar o Meu Rei Arthur, não estou com ele em casa. Mas o Pequeno Rei Arthur, o que é legal dele é que foi escrito, né, nesse ambiente, ó, ilustrado, e é um ambiente imaginário. Ou seja, é um castelo, um reino encantado, que seria o reino de todos os sonhos. Que seria o quê? Que cada pessoa ela é aceita como ela nasceu. Ou seja, do jeito que Deus nos criou. Né? Deus nos criou com uma identidade. E a coisa mais plena do mundo é a gente ser feliz com o que a gente é, com o que a gente tem, com os nossos valores, com as nossas habilidades, com as nossas limitações também. Respeitar que nós temos as nossas limitações também é algo importante. Isso não quer dizer que a gente vai ser acomodado e dizer assim, eu sou assim, a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim. Gabriela, Não, mas que a gente tem que entender que é um caminhar. Então, a proposta do livro é exatamente essa. Através de passagens da vida dele, desde o momento que ele
nasceu, como é que foi esse lidar com ele, eu que não sabia de nada, a família toda que não sabia de nada, aprender, estudar, mas nos livros tudo de uma forma, né? Na prática... Na prática é outra, né? Não é verdade? E a parte que eu acho mais legal, aqui no final do livro, é quando mostra que não existe, essa frase que fala assim, não existe nada melhor do que a gente ser aceito e amado do jeitinho que a gente é. Entendeu? Então, essa é a proposta do livro. E, em parte, a gente também tenta buscar isso na catequese, entendeu? Para que cada um se sinta essa obra-prima de Deus. Isso. Nós somos obra-prima de Deus. E somos exclusivos, né? Não cada um tem exclusivo, cópia, né? Os mais próximos, que são os irmãos gêmeos, são totalmente diferentes, né? Muitas vezes são iguais, idênticos, como pessoa, fisicamente e interiormente, tudo diferente, né? Gente, nosso tempo está esgotando. Bom, eu queria pedir duas coisas, né? Uma, que vocês deixassem uma mensagem para os pais, para as famílias, para as pessoas que estão nos assistindo e também que vão nos assistir, né, depois, e que a gente fizesse um momento de oração, rezasse a Ave Maria, né? Isso. Pelas famílias, pelas pessoas que estão aí precisando ter essa experiência com Deus. Vai. Então, deixa eu começar. Podemos começar com a oração? Sim. Em nome do Podemos. Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Jesus, queremos agradecer esse momento tão especial de podermos compartilhar essa nossa caminhada junto com as crianças da catequese. E essa grande graça de sermos catequistas. Que possamos ser iluminados pelo Espírito Santo para que a cada dia possamos te enxergar, te sentir próximo de nós, que possamos levar mais pessoas para esse caminho teu, esse caminho de te amar e de te conhecer como uma pessoa que quer uma intimidade contigo. Amém. Amém. Ave Maria, Amém. cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Como mensagem da catequese, só queria dizer o seguinte: nós somos os plantadores da semente. Entendeu? Se a gente não tiver uma família que regue, que trate, que ponha essa semente no sol, ela não vai germinar. Por mais que a gente escolha uma semente maravilhosa, ela não vai germinar. Então, é papel da família regar essa plantinha, que é essa criança, com esse novo olhar da fé, e fazer essa fé florescer. Entendeu? O catequista, é somente um plantador, um agricultor de Jesus. Entendeu? Cabe a cada família continuar esse trabalho. E chamar todo mundo para fazer parte dessa nossa catequese. Levem seus filhos para a catequese da Paróquia da Harmonia. Nós temos realmente uma equipe muito boa lá, muito próxima. A Pastoral da Família está nos ajudando também nesse processo de estar integrando, né? Isso. Tem que estar junto, tem que estar tudo junto. Isso. Exatamente. Porque nossa paróquia precisa de mãos, né? A Messi ainda precisa crescer, né? Precisa. Porque tem muita gente, tem muita coisa para ser feita e precisa de muita gente para trabalhar. Muita gente para fazer. Isso mesmo, verdade. Isso mesmo. Gente, foi uma alegria, foi um bate-papo muito bom. Eu acredito que todo mundo gostou, né? Vamos marcar outras oportunidades para trazer outros temas para cá. A gente já viu que vocês estão craque na live. Ainda não. Vamos ter que treinar com os nossos filhos como é que faz essa comentário de relance, sem perder a pose. Para o pessoal não ficar ligando para a gente faz assim. A gente bota no modo avião, aí sai do Wi-Fi, depois entra no Wi-Fi, fica no modo avião no Wi-Fi, aí pega normal. Aí ninguém liga para a gente.
Ô, gente, e agradecer demais a todo mundo que esteve aí conosco, né? Muita gente que esteve aí junto conosco. A gente tem 10 segundos para se despedir. Gente, boa noite. Agradeço de coração a vocês. Um beijo no coração de todos. 22 horas.